Bom, quando você pensa em praia, com certeza você vai pensar em só coisas boas, como nadar numa água geladinha, comer uma porção de camarão. Mas e se eu te falar que as praias podem não ser toda essa maravilha que você imagina? Se você quer saber, já foram encontradas até lápides de cemitério nas praias. Acredite você ou não, e hoje eu vou te mostrar as top 10 coisas mais assustadoras que já foram encontradas nas praias. Oi, eu sou o Igor e esse é o canal Curiosidades Insanas. E se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, você vai ter muito conteúdo sobre as melhores curiosidades do mundo. Então já clica no botão vermelho abaixo, se inscreve no canal que tem conteúdo top toda semana chegando pra você não custar nada, pra mim vale demais a sua inscrição, beleza? Se inscreve aí. E sem mais delongas, pega aquele lanche maroto, apaga a luz e bora pro nosso vídeo. Bom, número 10, peixe-bola do Pacífico do fundo do mar. Essa é uma espécie bem rara, tem o nome de tamboril, que vive em uma das partes mais profundas e conhecidas do oceano. Ele vive a uma profundidade de mais de 90 metros abaixo da superfície do mar. Esses peixes, eles são conhecidos pela sua coloração e também pela sua barbatana dorsal na frente da sua boca. E pode ter certeza que o último lugar onde você pode ter imaginado encontrar um peixe desse é na praia. E foi justamente isso que aconteceu. É verdade. Um cara que estava caminhando na praia ali, ele notou a presença de uma estranha criatura durante a sua caminhada matinal. E isso aconteceu lá na Califórnia. Ele imediatamente entrou em contato com um dos guardas ali e com todas essas pessoas ali, ninguém conseguiu descobrir o motivo do porquê aquela criatura que deveria estar no fundo do oceano estava vivendo ali naquele momento. E com certeza esse tipo de peixe deve fazer muitas pessoas se perguntar o que será que tem no fundo do oceano, quais são os segredos do oceano. Bom, número 9, no dia 22 de fevereiro de 2017, os moradores locais pensaram que o apocalipse havia chegado. Isso ocorreu porque uma bolha estranha apareceu em uma praia nas Filipinas. Essa bolha tinha cerca de 6 metros de comprimento e depois foi feito um exame mais aprofundado que revelou que ela pesava cerca de 2.000 quilos. Uma criatura marinha de tamanho colossal. E naturalmente faz todo mundo pensar que era uma baleia. Esse animal não se encaixava nessa descrição. A criatura tinha vários fios misteriosos que pareciam muito com o cabelo humano. Esses fios ficavam em volta do corpo dele e, de acordo com pesquisadores, esses fios seriam algum tipo de fibra muscular em decomposição, que torna isso ainda mais assustador. E não se trata da primeira vez que uma bolha peluda gigante apareceu nas praias. Um ano depois desse acontecimento, um outro animal de 15 metros de comprimento foi confundido com uma bolha em 2003. Uma bolha semelhante de 13 toneladas foi encontrada lá no Chile. Agora me diz aí, o que você acha dessas criaturas? Número 8, um golfinho. Aparentemente encontrar um golfinho perto de uma praia não deveria ser uma coisa assustadora. Mas encontrar um golfinho na praia que tem duas cabeças é uma coisa um tanto bizarra. Esse golfinho ele foi encontrado por um professor de ginástica em uma praia lá na Turquia, perto da cidade ocidental. Esse homem, ele avistou um golfinho se aproximando dele conforme as ondas iam chegando perto. E a princípio o homem pensou que aquele golfinho era uma criatura marinha comum, mas ele ficou totalmente chocado quando ele viu que o animal tinha duas cabeças. Eu não assumo esse BO. E esse animal deveria ter em média aí cerca de 1 ano de idade e tem menos de 1 metro de comprimento. E embora esse animal tivesse duas cabeças, uma parte do seu corpo se transformou em uma grande cauda. Mas essa não era a única coisa diferente sobre esse animal, porque os olhos de uma das cabeças estava praticamente fechado. E o que acontece é o seguinte, que esse golfinho de duas cabeças tinha uma condição extremamente rara, chamada de policefalia. E essa é uma condição que também acaba ocorrendo em humanos e também em outros animais. E isso pode acabar resultando em a pessoa ter duas cabeças, como se fosse processo de gêmeos aí. Número 7, no dia 10 de outubro de 2016, um homem caminhava pela praia lá em Charleston, na Carolina do Sul. E ele acabou vendo algo metálico, meio que enterrado ali na areia. E isso aconteceu logo após um furacão. E esse furacão acabou causando um estrago na costa ali. E o homem estava verificando os danos que teriam acontecido durante a Guerra Civil Americana, que durou de 1961 até 1865. Esse local acabou sendo uma fortaleza e muitos ataques foram feitos sobre esse lugar. Mas esse homem não esperava encontrar 16 balas de canhão. Cê é louco, cachoeira. Assim que ele encontrou essas balas, as autoridades foram chamadas e eventualmente uma equipe que controla explosões ali foi chamada até o local. E eles tiveram que detonar as balas de canhão de 150 anos atrás. E embora elas tivessem mais de 2 séculos de idade, essas balas não eram menos mortais. E no dia que eles fizeram essa explosão, os moradores que viviam próximos dali afirmaram que conseguiram ouvir o barulho das explosões de tão forte que eram essas bombas aí. Número 6, o monstro de Santo Agostinho. E essa é uma história
história que você provavelmente não vai querer ouvir. À noite. O monstro foi descoberto em novembro de 1896 por dois meninos e é considerado e chamado de Block, uma massa orgânica estranha, não identificada, que chegou na praia e pousou na ilha de Anastácia, na Flórida. Os dois meninos primeiro pensaram que era uma baleia ou algum animal parecido, e depois disso eles saíram correndo para poder compartilhar a descoberta que eles tinham feito ali. Só que acabou que no final das contas não se tratava de uma baleia comum. Esse monstro marinho tinha cerca de 6 metros de comprimento e 2 metros de largura. Pô, não sabia. Esse monstro aí chamado Block, ele tinha vários braços ou tentáculos, ou pelo menos o resto dos tentáculos ali, né? A pele dele era tão áspera que era quase impossível cortar ele com uma faca. Foi preciso uma equipe inteira de homens e 6 cavalos para arrastá-lo. Agora, se esse monstro era uma lula ou uma baleia ou algum tipo de monstro marinho, isso ninguém sabe, ninguém soube esclarecer isso. Número 5. Qual é a última coisa que você espera encontrar numa praia? Você provavelmente nunca pensou que algumas lápides de cemitérios antigas poderiam aparecer num lugar desse. Mas isso acabou acontecendo de qualquer maneira. Em junho de 2012, quando a areia começou a se mover ali devido a fortes ventos, começou a aparecer algumas lápides assustadoras de cemitérios. E isso acabou acontecendo lá em São Francisco, nos Estados Unidos. E uma das lápides em questão estava quase que completamente intacta, com a data da morte do dia 26 de abril de 1890. As lápides são feitas literalmente para durar uma eternidade. Agora, o único ponto que é totalmente questionável é você parar e pensar por um segundo: como que essas lápides acabaram indo parar lá naquela praia? Não sei. Depois de uma boa pesquisa, foi descoberto que essas lápides elas foram retiradas dos cemitérios da cidade no início do século 20 para poder dar lugar a um novo projeto de construção no local. As pedras foram usadas como aterro sanitário e algumas outras foram simplesmente despejadas nas baías de São Francisco. Mas agora me diz aí, você ficaria muito surpreso se acabasse encontrando uma lápide de um cemitério na praia, quando você vai lá para uma praia aqui em São Paulo, por exemplo? Ia ser uma coisa um tanto bizarra, né? Número 4. As sereias estão no topo da nossa lista de criaturas que o mundo está em dúvida se realmente existe ou não. E todo mundo sabe que as sereias deveriam ter metade do corpo peixe e metade do corpo humano. No entanto, se a gente acreditar no vídeo a seguir, que mostra que muito possivelmente alguém acabou encontrando o corpo de uma sereia. Infelizmente eu não consegui encontrar de que praia se tratava ou em que país aconteceu esse vídeo. Mas a gente pode acompanhar aí, esse animal parece ter barbatanas e parece ser bem frágil. E como você já deve saber, 95% do oceano é inexplorado. Então, quem sabe pode existir alguma criatura desse nível lá embaixo. E esse animal que aparece nesse vídeo provavelmente poderia ser uma sereia de verdade. Mas nada comprovou isso, infelizmente. Eu quero que você deixe nos comentários aí o que você acha sobre as sereias. Você acredita que elas existem? Você acredita que elas não existem? Eu quero saber a sua opinião. Deixa nos comentários aí abaixo. Número 3. Megalodon. O Megalodon é uma espécie de tubarão que acredita ter sido extinta há cerca de 2,6 milhões de anos atrás. Embora existem muitas pessoas hoje em dia que ainda acreditam que o Megalodon ainda está nadando nas profundezas do oceano. No entanto, os dentes desse tipo de animal são encontrados aí de tempo em tempo. E um desses casos acabou acontecendo com uma jovem chamada Avery, que estava relaxando com a sua família na praia, lá na Califórnia do Norte, nos Estados Unidos. E o pai dela levou ela para poder praticar um hobby ali, que era de procurar dentes de Megalodon. Um hobby que ele tinha já havia 20 anos. E o que aconteceu foi o seguinte, foi que a garota acabou achando um dente de Megalodon que provavelmente tinha milhões de anos. Das antigas já. A 130 km de distância dali, um homem chamado Harvard acabou vendo o brilho de alguma coisa escura na areia da praia. E quando ele chegou perto e foi olhar do que se tratava, ele acabou vendo que era um dente enorme de um megalodonte. E segundo os estudos, esse dente teria mais de 3 milhões de anos de idade. Número 2. Bom, uma coisa é você acabar descobrindo uma criatura marinha que chegou na praia, mas outra coisa bem diferente é você descobrir um avião de combate completo da Segunda Guerra Mundial. No início de 2020, um deslocamento de areia expôs um avião inteiro de combate em uma praia lá na Grã-Bretanha. E um casal que teria decidido passar o dia na praia, lá curtir a praia de boa, acabou encontrando os destroços desse possível avião. O casal examinou os destroços e tirou muitas fotos daquilo que eles tinham encontrado, como qualquer curioso teria feito. Eu mesmo ia bater um monte de foto pra ver, nossa, que bagulho bizarro, velho. Com certeza. E o que aconteceu foi que esse casal acabou nem se dando conta do grande feito que eles tinham acabado de fazer, pois eles tinham descoberto um avião que estava desaparecido na Segunda Guerra Mundial. O Museu da Força Aérea Britânica foi chamado e confirmaram que esse avião era um Bristol TF, que havia caído em abril de 1944. E esse caça, ele era da Força Aérea Real e tinha 76 anos. E certamente para esse casal essa é uma viagem para praia, com certeza eles não vão esquecer de jeito nenhum. Bom, agora me diz uma coisa, o que você faria
gostaria se encontrasse algo bizarro na sua comida do McDonald's? Tipo uma minhoca, você ainda teria coragem de comer nesse lugar? Não sei. Se você quer saber mais, eu preparei um outro vídeo que mostra como são feitas as principais refeições do McDonald's. Dá uma conferida que tá muito top. Link na descrição e link nos cards aí pra vocês. Confere lá. Número 1. Em fevereiro de 2022, moradores locais encontraram uma estranha criatura marinha parecida com um golfinho em uma praia lá do México. E quando a foto desse animal foi postada nas redes sociais, muitas pessoas não tinham ideia do que exatamente era aquela criatura. Porque para muitas pessoas, aquela criatura que apareceu nunca teria aparecido em nenhum tipo de livro ou arquivo da história. A bizarra criatura tinha uma cauda semelhante à cauda de uma enguia ou a cauda de uma cobra, mas o corpo dela era muito parecido com o corpo de um golfinho. A sua mandíbula mostrava que a criatura tinha dentes muito afiados, e após um exame bem mais aprofundado desse corpo, as coisas acabaram ficando ainda mais assustadoras. A criatura não tinha nádegas e também não tinha olhos, e isso acabou indicando que provavelmente essa criatura teria vindo das profundezas do oceano, muito provavelmente de um lugar do oceano onde não existiria a luz ali. E se ela não tinha olhos, como que ela chegou até essa praia? O que guia essa criatura de fato? Isso torna esse caso um dos mais bizarros aí da nossa lista. Bom, pessoal, se você é assim como eu, quer sempre saber as principais notícias bombásticas sobre as melhores curiosidades do mundo, já garante que você vai ser o primeiro a saber de tudo isso. Clica no botão vermelho aí abaixo, se inscreve no canal. Pra você não custa nada, pra mim vale demais a sua inscrição. Cada um de vocês se inscreve aqui e me motiva a trazer um conteúdo cada vez melhor, beleza? Então clica no botão aí, se inscreve, que tem conteúdo top toda semana pra vocês. E opa, antes de você ir embora, dá uma conferida nos vídeos top que eu separei a dedo pra você aí na tela final. Eu tenho certeza que você vai curtir. Tchau, curioso, e até o próximo vídeo.